Sem dúvida alguma, uma das principais perguntas, talvez a principal pergunta que eu respondo nas lives que a gente faz aqui no canal, é se eu tenho pretensões políticas. E se você quiser participar dessas lives no canal, se inscreva, ative as notificações, porque você sempre vai ser notificado quando uma live começa. E também me siga lá no Twitter, @profleoficial, e você vai ficar também informado, porque eu sempre aviso lá. Mas voltando à pergunta, sempre o pessoal pergunta pra mim, será que você tem pretensões políticas, você quer se candidatar, você tem algum interesse? E eu sempre falo que não. Não tenho interesse em fazer política, aqui não é um canal militante. Mas eu comecei a pensar recentemente e talvez eu tenha. Talvez de fato possa ser uma boa ideia me candidatar a prefeito, um cargo do executivo. E se eu fosse prefeito da minha cidade, como meu primeiro ato, eu iria nomear como ministra da Cultura, da Secretaria de Cultura, não ministra, como secretária da Cultura, a minha bonequinha, que aparece muito nos meus vídeos, porque eu acho que ela seria uma ótima ministra, uma ótima secretária da Cultura. Perceba que ela é peruana, então vem de fora, né? Então ela tem traços culturais de outros países, tem também um sorriso e uma simpatia muito grande, bolinhas aqui, o que é muito necessário para ocupar o cargo de Secretaria da Cultura, e eu tenho certeza que ela iria fazer um excelente mandato como secretária de Cultura, porque ela tem todos os predicados necessários para ocupar esse cargo tão importante. É claro que tudo isso parece ser muito esdrúxulo, mas nós já tivemos um episódio semelhante com esse na nossa história, porque lá no Império Romano, o terceiro imperador de Roma, Calígula, ele nomeou como cônsul o seu cavalo, o Incitatus. Incitatus, em latim, que significa impetuoso. O Calígula, ele é muito conhecido pelas suas, podemos dizer assim, pela sua picardia, pelas suas histórias, por tudo aquilo que envolve o nome Calígula. E ele tinha esse cavalo, que era um cavalo de corrida, era um excelente cavalo, e o Calígula ele era completamente apaixonado por esse cavalo. Toda vez que ia ter uma corrida, ele decretava silêncio absoluto na cidade, porque se houvesse alguém que acordasse o cavalo, a pena era a morte daquele cidadão que ousou despertar o cavalo, e o cavalo dormia junto com ele, o Calígula dormia junto com o cavalo. E por que o Calígula nomeou o seu cavalo, o Incitatus, para ser um cônsul no Império Romano? Porque ele era apaixonado pelo cavalo? Também. Mas ele fez isso porque ele queria mostrar para o Senado e também para as instituições que qualquer animal poderia ocupar aquele cargo que eles estavam ocupando, que os senadores e os cargos ali dos representantes das instituições. Nós temos que lembrar que isso é muito interessante porque o conceito de república ele surge no Império Romano. A república ela surge com Roma. O direito romano, você tem também o apreço pelas instituições, os prédios, a coisa pública. Toda essa noção de república surge em Roma. A democracia, ela já é mais antiga, ela vem lá de Atenas, vem lá da Grécia, algo bem mais antigo do que o Império Romano. Então, quando o Calígula, ele tem até um mosquito aqui, vocês sabem, o mel ele é imprescindível, então ele é muito saboroso, então os mosquitos eles acabam vindo para cima de mim. Mas voltando, o Calígula, no Império Romano, ele faz, ao nomear o seu cavalo como sendo cônsul, ele faz o primeiro ataque contra, grande ataque conhecido, né, contra a república, contra o conceito de república, contra as instituições republicanas. E o que Bolsonaro está fazendo hoje é exatamente aquilo que o Calígula fez, se eu falei negro, acho que eu falei Nero, né, Calígula, que o Calígula fez lá atrás no Império Romano. Bolsonaro, ele está destruindo as instituições republicanas. Perceba cada um dos ministros que ele colocou para ocupar cargos importantes. A Damares, uma pastora completamente questionável, os seus depoimentos, as suas declarações, está ocupando a pasta dos direitos humanos. Você tem o Paulo Guedes, que não é um suprassumo da economia, nunca escreveu absolutamente nada, ele não conseguiu alcançar o cargo de professor da FGV e também nem da PUC, ele foi rejeitado pela PUC e também pela FGV, não é um grande pensador econômico e está ocupando o cargo de ministro da Economia. Nós temos o lunático que é o Abraham Weintraub, não, também o Abraham Weintraub, mas nós temos o lunático do Ernesto Araújo falando em conspiração da China, comunismo, como chanceler brasileiro.
Nós temos agora, falando sobre o Abraham Weintraub, um ministro sem educação, que tem um currículo Lattes ridículo, que é pior do que aluno que acabou de entrar no mestrado, escreve completamente errado, não sabe dominar o português, fantasia com teorias da conspiração, ocupando o cargo de ministro da educação. Nós temos vários e vários outros, até anotei aqui para não esquecer, o próprio ministro sinistro, o Nelson Teich, é um médico que não está mais ocupando a medicina, tem um doutorado fake e hoje é consultor, presta algumas consultorias e está ocupando o cargo de ministro da Saúde. Vamos lembrar as especificações que Bolsonaro deu para colocar o seu filho, o Eduardo Bolsonaro, como sendo embaixador brasileiro em Nova York, a embaixada mais importante. Carlos Bolsonaro disse que ele poderia ocupar essa embaixada porque ele falava inglês e tinha fritado hambúrgueres em Nova York. Essa era a capacitação de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador brasileiro em Nova York. Para ser agora diretor da Polícia Federal, Bolsonaro está nomeando, até esqueci o nome dele, é o André Alexandre Ramagem. Quem é o Alexandre Ramagem? Um deputado, um simples policial, amigo da família Bolsonaro, que agora vai ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. E para ocupar o cargo de ministro da Justiça, que estava sendo ocupado por Sérgio Moro, Bolsonaro vai nomear agora Jorge Oliveira, que é um advogado de gabinete de deputado. Ou seja, o que Bolsonaro está fazendo? A mesma coisa que Calígula fez lá atrás ao nomear o seu cavalo como sendo cônsul. Ele está falando qualquer pessoa pode ocupar os cargos mais importantes do país. Qualquer pessoa pode ocupar cargos institucionais importantes, qualquer um pode ocupar, porque eu sou um qualquer e estou ocupando a presidência da República. E as pessoas se identificam com isso em Bolsonaro. As pessoas se identificam com essa mentalidade do cidadão comum. Olha, se ele defendeu dois processinhos, ele já pode ocupar um cargo e uma posição de destaque. E o que ele está fazendo? Qualquer pessoa pode ocupar. Você não precisa ter uma capacitação, você não precisa ter um intelecto mais proeminente, você não precisa ter um pensamento mais privilegiado ou uma carreira, uma trajetória que mostre suas contribuições com o país para ser agraciado em pensar aquela determinada pasta, pensar para toda a sociedade. Não, você pode fritar hambúrgueres, você pode ter feito ali, defendido 2, 3 deputados, você pode ter sido um delegado da polícia militar, que você pode ocupar esses cargos. É uma total deterioração das instituições republicanas. Quando o Bolsonaro nomeia cada uma dessas pessoas que não tem gabarito, não tem condições para ocuparem esses cargos, ele está fazendo igual Calígula, que nomeou o seu cavalo para ser o cônsul lá no Império Romano. E é claro que tudo isso acaba deteriorando a República porque não são pessoas capacitadas que têm visões, pensamentos, ideias suficientes para ocuparem as pastas que nós estamos vendo. Mas por que Bolsonaro faz isso? Bolsonaro faz isso porque ele é isso. Ele não consegue pensar para além. Ele tem o pensamento do brasileiro médio. Tanto que no discurso que ele fez para rebater as acusações de Sérgio Moro, ele falou do taxímetro, ele falou do tacógrafo, ele falou que ele estava economizando dinheiro porque ele cortou o aquecedor da piscina do Palácio do Planalto, mudou o cardápio, substituiu manteiga por margarina. Essa parte da manteiga e margarina é por minha conta, mas ele é o presidente das pequenas coisas. Ele é o presidente simples. E é por conta disso, por se fazer povo e por permanecer como povo, ele é tão adorado pelaquela turba de fanáticos que enxerga Bolsonaro como se ele fosse o grande Messias, o líder religioso. Nós precisamos lembrar e trazer um aspecto religioso. No cristianismo, Jesus Cristo, ele nasce, Deus envia Jesus para a terra para ser a palavra de Deus que anda. Porque Deus precisava mostrar para as pessoas como ele era, a sua imagem, a sua semelhança, que ele também era um de nós. Então Deus manda Jesus Cristo, ele se personifica para que ele pudesse caminhar junto com o povo, para que ele pudesse mostrar que ele é povo e que ele está próximo com a sociedade. Deus é uma entidade muito longa, muito distante, é muito difícil, você não consegue tocar, você não consegue atingir. Primeiro porque você não sabe nem quem ele é, ele não tem o rosto, mas Jesus Cristo tem. Jesus Cristo é uma figura divina que você pode se identificar,
porque ele tem os seus erros, ele cometeu alguns erros durante a sua vida, porque ele foi humano, ele teve também os grandes acertos, mas ele tem um rosto, ele se mistura com todos nós, e aí você consegue ter uma identificação, você consegue ter uma identidade. E a mesma coisa com Bolsonaro. Ele é do povo, ele pensa igual ao povo, ele tem atitudes de povo, e é por isso que ele consegue cativar tanto assim as pessoas que hoje o idolatram. E esse episódio de Sérgio Moro, e os episódios recentes das nomeações da Polícia Federal, tudo isso mostra como o Bolsonaro está cada vez mais deteriorando a nossa república. Eu já vinha falando para vocês desde abril, maio do ano passado que Bolsonaro quer destruir tudo e ele está destruindo as instituições republicanas. Ele quer mostrar para todos que não precisa ter especificações, não precisa ter grandes conhecimentos para ocupar esses cargos. Ou seja, em 2022 você pode votar em mim, porque mesmo você me achando um incompetente, um completo parvo, eu tenho condições de ocupar a cadeira de presidência da República, porque, olhem só, os meus ministros que estão aqui comigo, eles também não são absolutamente nada demais. Essa é mais um episódio da deterioração de Bolsonaro, fazendo esse paralelo com Calígula, e aqui eu tenho a minha futura secretária de cultura da minha cidade, quando eu finalmente for eleito prefeito do meu município. Vocês acham que ela seria uma boa secretária de cultura? E esse aqui, a lhama dela, poderia ser o secretário dos esportes, porque a lhamas são animais vigorosos, né? Eles gospem, o jogador de futebol gospe todo dia, toda vez que tem a câmera foca o jogador de futebol, ele gospe. Então acho que a lhama poderia também ser uma ótima secretária de cultura. E aí que a secretária de cultura não, o secretário dos esportes. E aí tem uma sacada muito grande, porque a lhama, ela está junto com a boneca, ou seja, são 2 em 1. Estou economizando, estou cortando gastos públicos. Já começo fazendo assim uma ótima gestão como prefeito do meu município. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui os comentários, se inscreva no canal e também me siga lá no Twitter, @profileoficial.